Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho aqui gravar pra vocês mais um vídeo de psicologia aqui no canal e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, no vídeo de hoje eu venho aqui falar pra vocês um pouquinho sobre processos psicológicos básicos. Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da fala da criança. E se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda muito e de deixar aqui embaixo nos comentários suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas e tudo mais. No vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês da linguagem, então esse vídeo ele seria basicamente uma continuação do vídeo anterior de processos psicológicos básicos, que se você não conferiu, vale a pena conferir, então eu vou deixar o link aqui para vocês. Não se esqueçam de quando esse vídeo acabar, clicar no card para poder assistir e entender um pouco melhor esse daqui. O desenvolvimento da fala da criança, ele passa por várias etapas, ele passa por algumas fases. Do zero, ou seja, de quando ela nasce até os 3 meses, a criança ela presta atenção nos sons, ela se acalma com a voz da mãe dela, porque é uma figura em que ela é muito apegada e que ela ficou 9 meses dentro da barriga e muitas teorias dizem que o bebê ele reconhece a voz da mãe e dos cuidadores, né, do pai que fala e conversa com a barriga, por isso é muito importante. Então ele se acalma com essas vozes que ele já conhece, essas vozes mais familiares. Ele chora, ele dá gargalhada, ele emite alguns sons, mas ele não fala nada que a gente consiga entender. A comunicação dele é completamente física, então ele aponta, ele chora, ele reverbera as emoções, ele não consegue expressar através de palavras. Dos 3 aos 6 meses, o bebê ele faz sons como se ele estivesse conversando. É aquela fase que a gente vê a criança tentando falar. Então a criança grita, a criança faz um som, ela balbucia. Essa é a palavra certa para definir o que a criança faz. E é como se ela estivesse conversando. A mãe conversa com a criança e a criança responde fazendo alguns sons também indefinidos. E a criança nessa fase ela também pode imitar alguns sons. Às vezes imitar o carro da polícia, fazer ui, 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 fazer au, 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 fazer miau, 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 enfim, imitar alguns sons do jeitinho dela. Ela ainda não fala palavras que a gente entenda, mas ela se comunica dessa forma. Dos 7 aos 12 meses, a criança tem um salto maior, então do 0 até os 6 meses a criança ela continua ali na mesma e dos 7 aos 12 meses ela tem um salto bem grande, então a criança ela começa a tentar falar as primeiras palavras ou fala coisas que a gente consegue entender, então às vezes aga é água, bé é boné e por aí vai. Além disso, a criança já compreende o que é mandar beijo, o que é oi, o que é tchau, é aquela fase que a mãe tá na rua com o bebezinho no colo, aí uma pessoa dá oi, a mãe fala dá oi, aí a criança fica pensando se ela dá oi ou se ela não dá, que a mãe fala manda beijo, aí a criança faz manda beijinho, então a criança ela já consegue entender porque ela assimilou esse conhecimento durante a vida dela até então. Vale ressaltar que isso também depende muito de criação para criação. A criança ela precisa ser incentivada. Tudo isso que eu tô falando não vai acontecer se a criança ficar lá no cantinho dela, sem contato com adultos e tudo mais, sem ser incentivada. A mãe precisa conversar com a criança, mesmo que ela não entenda, a mãe precisa conversar, o pai, enfim, os cuidadores precisam ensinar. Uma criança é um ser que precisa ser ensinado de absolutamente tudo que ela faz na vida. Então, conversar, estimular essa criança é muito importante, porque senão vai chegar nos 12 meses e essa criança não vai saber nem entender o que a gente quer dizer, vai ter um atraso muito grande para começar a falar. Do 1 ano, né, dos 12 meses até os 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, a criança ela já começa a formar frases com 2 palavras. Novamente, não precisam ser palavras perfeitas, mas a criança ela já está conseguindo formar frases com mais de uma palavra. Além de que ela sabe o que são os brinquedos dela, ela consegue identificá-los, consegue apontar o que quer.
consegue também identificar as partes do corpo humano, então você fala, cadê a barriguinha? Aí a criança faz assim com a barriguinha. Cadê a mãozinha? Aí a criança mostra a mãozinha. Cadê o pezinho? Aí a criança levanta o pé. Então nessa fase a criança ela já é capaz disso. Dos 18 aos 24 meses, ou seja, do 1 ano e meio até os 2 anos, a criança já tem um vocabulário de pelo menos 20 palavras e ela fala frases com as palavras dela. Então, do jeito que ela entende, ela vai começar a falar. E é aquela fase que a gente não entende o que a criança tá falando. Muitas vezes a gente pergunta várias vezes o que foi, não entendi. Porque a criança, ela começa a formar umas frases com o que ela entende das coisas, com o que ela escuta, sem saber a palavra correta. Mas, corretamente, ela já sabe em torno de 20 palavras. E dos 2 aos 3 anos de idade, a criança ela já formula frases com 3 palavras e ela já consegue falar a frase assim, que pode ser mal pronunciada, porque é normal uma criança não conseguir pronunciar algumas palavras, mas ela já consegue formar frases maiores, falar o que ela quer, a gente já consegue ter um diálogo com a criança e tudo mais. E por último, mas não menos importante, até os 4 anos de idade, a criança já tá falando bem. Ela só pode ter dificuldades para pronunciar palavras com R, com S, com LH ou outros encontros consonantais. Encontros consonantais são encontros de consoantes. Além de que a criança já sabe usar o presente, passado e o futuro, então, quero beber água, eu bebi água, eu vou beber água. Então, ela já consegue diferenciar o presente, passado e futuro. E ela também fala frases mais complexas, então ela já consegue falar frase de mais de 3 palavras e consegue conversar melhor ainda e pronunciar melhor ainda. A aquisição da linguagem, ela segue os princípios de reforço e condicionamento descobertos por psicopedagogos. Então, por exemplo, um exemplo disso que eu acabei de falar é quando a criança ela fala mamã, papá, bé, aga. Mesmo que não sejam palavras certas, a criança recebe um reforço positivo. A gente bate palma, a gente comemora, a gente fica feliz, a gente abre um sorriso, a gente abraça, beija. Então a criança ela recebe esse reforço positivo e através desse reforço positivo ela consegue desenvolver mais a fala dela. Então ela sabe que ela está indo no caminho certo e ela continua tentando, porque ela sabe que ela vai receber elogios quando ela fizer certo. E isso é muito bom. Então, vale lembrar, novamente, vale ressaltar que uma criança ela precisa ser estimulada e ela precisa ser parabenizada. Uma criança ela funciona basicamente através de aplausos, de sorrisos, de beijo, de coisas de carinho, de presentes. Então, quando a criança estiver no caminho certo, não se esqueçam sempre de reforçar, de dar estímulos reforçadores. Noah Chomsky, ele criou uma abordagem e a abordagem dele era uma abordagem nativista. Os seres humanos, eles nascem, eles têm uma função inata de logística. E essa logística, ela só é aperfeiçoada de acordo com a maturação cerebral. Então, para ele, a gente já nasce com isso, a gente não desenvolve, a gente já tem aquilo dentro da gente e conforme o passar dos anos, isso só vai sendo aperfeiçoado. Existe também uma coisa chamada motivação. Essa motivação, ela dá energia, ela dá foco, ela dá concentração, engajamento e determinação e muitas outras coisas. As primeiras teorias são voltadas para os instintos, para essas coisas inatas que o Chomsky dizia. E de acordo com essa teoria, as pessoas e os animais, eles nascem com comportamentos pré-programados, ou seja, comportamentos inatos para a sua sobrevivência. Então, para Chomsky e nessa teoria da motivação, as pessoas, os seres humanos e os animais, eles nascem com comportamentos inatos para sobreviver. O bebê, por exemplo, o choro. Quando ele chora, ele está demonstrando alguma coisa e ninguém ensinou o bebê a chorar. Tanto que a primeira vez que ele sai da barriga da mãe, ele chora. E ele chora porque ele nasceu com essa função inata. E até hoje, desde sempre, a gente sempre tem comportamentos inatos. Então, por exemplo, quando a gente leva um susto, a nossa primeira reação é pular, o coração fica taquicardíaco, a gente às vezes arrepia, começa a suar, ou a gente vira dando um murro assim, a gente faz alguma coisa. Nosso corpo, ele automaticamente, ele se prepara. Ele se prepara para luta e fuga. Todo esse processo de ter o coração acelerado,
de ter os olhos mais atentos, tanto que quando a gente leva um susto e a gente tá quase dormindo, a gente acorda, a gente fica, parece que o sono vai embora completamente. A adrenalina é liberada no nosso sangue, enfim, isso é um comportamento inato. Se um bebê levar um susto, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por isso que é bom a gente não assustar crianças, porque eles têm um corpinho mais frágil, aí imagina o coraçãozinho dele batendo rápido assim, é muito perigoso. Resumindo tudo isso, a gente nasce com uma estrutura fixa que ela vai se desenvolvendo conforme nós vamos nos desenvolvendo. E novamente, uma coisa que eu citei no vídeo passado, uma abordagem interacionista, inclusive quem não assistiu, clica aqui no link da descrição também, que o vídeo também vai estar aqui, ou no card do começo do vídeo para ver e entender melhor esse vídeo. O desenvolvimento da linguagem, ele é produzido por uma combinação de predisposição geneticamente determinadas e também as circunstâncias do ambiente. Então, além da gente ter uma genética que determina o nosso desenvolvimento linguístico, de comunicação e tudo mais, existe também um ambiente, que foi o que eu disse pra vocês. Uma criança que tem pais que estimulam bastante, que incentivam, que estão sempre ali, vai ser uma criança que vai se desenvolver mais rápido e muitas vezes melhor do que outras que não têm essa incentivação, né? E agora uma curiosidade que tá chegando no final do vídeo é sobre o bilinguismo. Bilinguismo, para quem não sabe, é uma pessoa que consegue falar perfeitamente duas línguas. Eu, por exemplo, sou bilíngue. Eu falo português e eu falo inglês. E o bilinguismo, ou o trilinguismo, ou o poliglotismo, poliglota, uma pessoa poliglota que sabe falar mais de 5 línguas, fornecem benefícios cognitivos muito significativos. Cérebros de pessoas bilíngues e pessoas unilíngues já foram comparados e existem muitas conexões neurais diferentes no cérebro de uma pessoa bilíngue. Além de que, uma pessoa bilíngue há mais flexibilidade cognitiva, então a pessoa consegue aprender com mais facilidade coisas que as outras pessoas muitas vezes demoram mais. O cérebro ele já está preparado, ele já tem essa flexibilidade maior e por isso ele consegue adaptar melhor as novas informações. Falando um pouco sobre motivação ainda, só para acabar esse vídeo, existem 2 tipos de motivação. A motivação intrínseca, que faz nós participarmos de tarefas, fazer trabalhos e tudo mais por um benefício interno, por um benefício nosso. Nós vamos nos sentir bem, nós vamos nos sentir que vencemos na vida e tudo mais. Se nós fizermos X coisas, não vai ter um benefício, a gente não está interessado no benefício físico, então de adquirir as coisas e tudo mais. A gente está mais interessado no benefício que a gente vai adquirir internamente e cognitivamente. Agora, a motivação extrínseca é uma motivação externa, aí sim essa motivação ela está relacionada a algo físico, a gente só faz aquilo para conseguir comprar aquele computador, para conseguir comprar aquele celular, para conseguir comprar aquela coisa, ou até mesmo adquirir algo físico e não interno a nós. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda muito e de deixar aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, sugestões e tudo mais. Um big beijão e tchau, tchau. Tchau!